Bom dia, paz seja convosco. Todos bem? Nós vamos nessa manhã iniciar então mais uma escola bíblica online, né? Graças a Deus. Nós vamos hoje dar continuidade. Nós estamos trabalhando a série Profetas Menores. Então eu quero nessa manhã, primeiramente orar com vocês e depois, então nós estarmos aí fazendo essa parte bonita e especial, falando desse profeta, um profeta menor. Nós estamos na série Profetas Menores. E hoje nós vamos falar então do profeta Jonas. Eu quero orar com vocês para que a gente possa estar dando continuidade nessa aula, em nome de Jesus. E vamos ver aí quais são os ensinamentos que Deus tem para nós através da vida deste profeta, que embora seja um livro muito pequeno, por isso profeta menor, porque a sua produção literária era pequena. Nós vamos trabalhar com esse conteúdo, amém? Quero convidar você para a gente estudar juntos aqui. É muito bom ter a sua companhia. Ananias, pastora Sandra, Deus abençoe em nome de Jesus. Semana passada nós não tivemos, aliás, são 2 semanas que nós não tivemos a nossa aula aqui, mas hoje nós estamos retornando com a graça de Deus. Vamos orar então, meus queridos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Eterno Deus e bondoso Pai, nós te glorificamos, Senhor, na beleza da tua santidade e reconhecemos o teu senhorio sobre nós. Pedimos a tua ajuda, Senhor, pedimos a ação do teu Espírito sobre nós, que abra o nosso coração, o nosso entendimento, para estudarmos a sua palavra, as sagradas escrituras, e que assim ela revele a nós, da tua palavra, aquilo que o Senhor tem para nós, e que fique gravado ao nosso coração. Por isso pedimos, Senhor, fala conosco de uma forma simples e especial. Fala conosco ao profundo do nosso coração, de tal maneira, Senhor, que a tua palavra provoque em nós mudanças que o Senhor quer provocar. Que ela venha, Senhor, nos confrontar, para que assim a gente possa entender, perceber, compreender tudo aquilo que o Senhor tem para nós, que possamos estar sendo aperfeiçoados por meio da tua palavra, em nome de Jesus, por ela santificados, Senhor, por ela, Senhor, restaurados também. Senhor, no nome de Jesus, nós acreditamos ao Senhor todo louvor, nós acreditamos ao Senhor toda honra, toda glória, no nome santo de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Como está seu domingo hoje? Um domingo bonito, né? Ensolarado. Começamos aí um dia. Eu costumo dizer que os domingos são, na sua maioria, na maioria dos domingos do ano, nós vamos ter aí domingos muito quentes, né? Aí, pastora Sandra, como é que são aí as coisas? Então, nós temos aí essa parte bonita. Eliciane, bom dia, paz, seja bem-vinda. Pastor Rodrigo, Deus abençoe, em nome de Jesus. Então, prontos, meninos? Pegaram a Bíblia? Vamos juntos, então, estudar o profeta Jonas, em nome de Jesus. Profeta Jonas, um dos profetas menores. E, normalmente, quando a gente fala do profeta Jonas, a primeira coisa que as pessoas trazem é de que o profeta Jonas é aquele homem que um dia foi engolido por uma baleia e porque ele queria ir, Deus pediu para ele ir para uma cidade, ele foi para outra, e então depois ele foi lançado ao mar, engolido por uma baleia, ou às vezes até fala um grande peixe, e depois Deus de alguma forma levou ele a cumprir com esse ministério que ele tinha, ou com essa responsabilidade que ele tinha. Então nós vamos olhar aqui para esse livro, e nós vamos compreender, vamos falar um pouquinho da historicidade dele e depois entrar nas lições que verdadeiramente Deus tem sobre ele, né? Traz dele. Então, quando a gente vai olhar para a historicidade do Jonas, nós vamos ter aí que o livro, embora não traga, né, o nome dele como, olha, eu, profeta Jonas, escrevemos, como a gente vê em outros, a gente entende que foi escrito por ele, acreditado a ele, esta historicidade, essa autenticidade, a ele
ter escrito o livro. E foi escrito ali por volta do ano 760 antes de Cristo. Então, é apontado por alguns teólogos, dizem que o livro do profeta Jonas não é um livro verdadeiro, é um livro de ficção, uma história, né? Uma história contada, uma história fictícia, onde os elementos ali, as pessoas, personagens e ocorrências são utilizadas para ilustrar uma situação, né? O que não verdadeiramente não é isso. Então, embora as pessoas coloquem esse argumento, porque como pode, né, a argumentação desses teólogos que dizem que é uma história fictícia vai estar muito pautada na questão de é impossível uma história tão fantástica como essa, onde um homem é colocado ou ele vai para o ventre de um grande peixe. Possível um peixe desse tamanho, capaz de engolir um homem e que ele não sofra absolutamente dano nenhum, nem sequer mesmo pelo suco gástrico, né, de grande peixe, que nada tenha acontecido a ele. É muito fantástica essa história. Então as pessoas, alguns teólogos colocam isso, sem falar também na questão da própria aboboreira, né, que no decorrer da história mostra ali que Jonas vai descansar, o Senhor faz crescer uma aboboreira, uma planta, e ela lhe dá sombra, e ele fica feliz com isso, mas dura pouco. Então também essa questão do crescimento e morte de uma aboboreira de uma forma tão rápida é algo muito fantástico. Então, por conta dessas duas colocações, muitos falam que esse livro é um livro fictício. Todavia, lá no livro de 2 Reis, capítulo de número 14, vai ter ali sobre isso. O capítulo de número 2, do 14 ao 25, traz sobre ele. Então, não vai de fato ser alguma coisa que a gente pode colocar como fictício. Além disso, o próprio Senhor Jesus, ali no livro de Lucas, no capítulo 11, ele cita Jonas, né, a história de Jonas. Ele fala do sinal de Jonas. E quando ele fala do sinal de Jonas, falando a respeito de si mesmo, da sua vida, do seu ministério, ele está falando dos 3 dias ali no ventre, né, não de um grande peixe do Senhor Jesus, mas no ventre da terra, no sentido de que por 3 dias ele estaria oculto aos olhos humanos, mas ele então voltaria. E ele traz isso, ele falando da sua ressurreição, tipificando, ilustrando a sua ressurreição, sua morte e ressurreição. Então não se pode realmente dizer, olha, é um livro fictício. E vamos entender que sim, ainda que fosse uma história fictícia, ela está registrada dentro do cânon bíblico e, portanto, os seus ensinamentos para nós têm todo o teor e valia. Por isso é um livro que sim, a gente pode olhar para a história, considerar o que se passa ali e o que nós extraímos dessa história como um fator importante, como verdades importantes, como valores importantes para a nossa vida. E isso é muito especial. Quando a gente olha para a história do Jonas, a pessoa, né, nós vamos ver ali que ele era filho de Amitai e que era um homem, o seu nome, Jonas, significa pomba ou pombo, né? Então, é uma referência importante e talvez a questão da mensagem, né? Fazendo uma analogia mais extensa, nós vamos chegar à questão aí dos pombos que eram usados para as mensagens. Mas, né, ou não vamos nem usar aqui outro predicado para dizer assim, era o prudente ou era o simples. Não, vamos ficar aqui com a analogia do pombo enquanto aquele que levava a mensagem. Embora nós temos aí na história do Jonas que essa entrega da mensagem não foi uma coisa muito simples, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, já que nós estamos aqui na maioria, né, dos que estão assistindo são servos de Deus, homens de Deus, pastores, né? Eu tenho aí a alegria de ter a pastora Sandra, pastor Rodrigo, Eliciane, a pastora Eliciane, minha filha, né, minha aluna lá no ITQ, graças a Deus, e hoje uma mulher aí que tem, juntamente com seu esposo, feito um ministério lindíssimo. Em relação à palavra de Deus, a essa entrega, como foi esse processo? Foi tranquilo
ao receber o chamado de Deus, ou você também teve resistências quando do chamado, tá? Não digo hoje em relação à entrega da palavra. Sim, se você quiser comentar alguma coisa sobre isso, se você tem momentos em que você recebe de Deus uma palavra e precisa entregar essa palavra para a igreja, e se você tem em algum momento, se você tem alguma dificuldade, né, alguma resistência, alguma preocupação com isso, o que você me diz? Se você tiver, escreve aí, deixa seu comentário para a gente entender como é essa dinâmica lá no seu chamado ou ainda nos dias de hoje, porque às vezes a palavra do Senhor é uma palavra um pouco mais dura, talvez mais direcionada. Se você tem alguma dificuldade com isso ou não, vamos aqui nos ajudar nesse conhecimento, tá bom? Dentro da história do livro de Jonas, então nós temos que Deus comissiona Jonas para que ele vá para Nínive e entregue a palavra do Senhor ali. A ideia, o projeto de Deus era que os ninivitas ouvissem a palavra, ouvissem a lei, ouvissem o chamado de Deus e se arrependessem, se convertessem. Nós podemos comparar, e o livro de Naum vai falar bastante, nós vamos estudar sobre os ninivitas. E nós vamos entender que esses ninivitas, hoje nós poderíamos compará-los com os homens ali do Estado Islâmico. Tamanha é a violência, a truculência, a forma como eles lidam com as questões, né? Eram pessoas extremamente violentas, não eram só idólatras, pecaminosos, mas eram pessoas violentas. Então eram pessoas que hoje, se a gente fosse fazer uma comparação, a gente pode comparar ele aí com o pessoal do Estado Islâmico, né? Que tem toda uma questão ali de obstinação, de violência. Então a gente precisa entender isso para também compreender o porquê é que Jonas teve essa resistência quando o Senhor o enviou para pregar a palavra ali para os ninivitas. Então, no coração dele, é muito estranho, né? Quando a gente fala assim, olha, um homem tem que pregar a palavra, uma mulher, enfim, nós vamos pregar a palavra de Deus para aqueles que não conhecem ao Senhor, e a gente ter essa resistência, ou então mesmo como foi colocado assim, olha, não querer que aquelas vidas ouçam, e principalmente não querer que elas sejam salvas, não é estranho? Isso hoje para nós nos soa de uma maneira muito estranha, porque verdadeiramente nós temos uma outra consciência. Não que Jonas não tivesse consciência do amor de Deus, mas a gente vê aqui também, nessa história, os sinais da graça de Deus. Então, nós vamos vendo que no profeta Jonas, assim como no profeta que nós vimos anteriormente, Obadias, a palavra de Deus não está tratando diretamente com o povo hebreu, mas com povos que são fora desse grupo, né? Então, Deus mostrando aí, são sinais da graça de Deus para os gentios. E é estranho, porque verdadeiramente muitos querem que seja diferente. Ou hoje, muitas vezes, a palavra ela é levada somente para a igreja, nos esquecendo que existe um povo do lado de fora do arraial e que precisa ser convidado para estar ainda participando da família de Deus, que ainda é tempo para isso. Amém, igreja? Nós não podemos nos esquecer destes a quem o Senhor tem nos comissionado para alcançar. E isso é muito importante. Então, quando o livro de Jonas ele foi escrito depois, o capítulo 3, versículo 3, vai mostrar para nós que a história do profeta Jonas, ele foi escrita bem depois dos fatos ocorridos. E a gente, então, pode olhar para esse contexto. E quando o livro em si, ele não fala de Jonas, como profeta. A gente entende que ele é um profeta, ele foi colocado no grupo aqui dos profetas menores, mas ele é citado tanto em 2 Reis quanto pelo Senhor Jesus como profeta, né? O profeta Jonas, ele é classificado assim. Mas qual é a mensagem que Jonas entrega para Nínive? Quando nós olhamos para o texto, nós lendo os quatro capítulos do livro de Jonas, nós vemos lá que Jonas foi lá, pregou a palavra para aqueles ninivitas e eles se converteram a ponto de que houvesse, né, o rei ali ao ouvir a palavra,
ele convoca todo mundo para um jejum, e até mesmo os animais são obrigados a jejuar. Todos se vestem de sacos e cinza, né? Demonstram luto ali perante o Senhor. Então, todos, inclusive os animais, entram nesse processo de santificação, de arrependimento, de transformação. E algo muito especial acontece nessa história. Então, olhando para o contexto ainda, nós vamos ter que Nínive e Tarsis, que é a cidade para onde Jonas então foi, ao ser chamado por Deus para ir para Nínive, Jonas ele vai até o porto, ele compra uma passagem e vai para Tarsis. E são exatamente o extremo oposto. Tarsis hoje seria a Espanha e Nínive seria ali aquela região palestina, Irã. Então são extremos diferentes. Considerando essa geografia, é como se eles estivessem indo para o fim do mundo. Então, assim, ó, eu vou para o fim do mundo, mas eu não vou para Nínive. Eu vou para qualquer outro lugar, menos para Nínive. Nínive não é o lugar que eu quero ir. É o último lugar, ou não é nem o último lugar. Não vou lá de forma nenhuma. Não quero ir. Nínive, no livro de Jonas, ele é citado como capital. E existe aí uma resistência com isso, porque na verdade, olhando para o período onde o livro foi escrito, onde a história se dá, no livro de o rei ali era Jeroboão II, e nesse tempo Nínive não era a capital, mas ele era uma cidade importante. Tanto que o próprio texto vai descrever para nós, capítulo 3, que Nínive era uma cidade importante para Deus, inclusive, tá? Então, é alguma coisa para a gente considerar aí. E Deus tinha esse propósito de que eles, então, ninivitas, viessem a se converter. O Senhor chama Jonas, Jonas vai para comprar essa passagem e compra a passagem para um destino completamente diferente, né? Sim, 180 graus de diferença, o extremo oposto quando a gente fala de localização geográfica. O capítulo de número 2 do profeta Jonas, ele vai falar então desse homem que já se encontra num processo em que ele está dentro do ventre da baleia, do grande peixe, não é baleia, desculpa, mas do grande peixe, e ele começa ali uma oração diante do Senhor. No capítulo de número 2, o que a gente vai ter ali são poemas, são muitos pedacinhos de salmos. Ele vai usando vários salmos para compor a oração dele, para chegar ao coração de Deus, para chegar ali e colocar e expressar aquilo que ele tem vivido, sentido diante de Deus. Quando ele está nessa situação, nós reagimos. Às vezes nós começamos a orar e começamos a lembrar, Senhor, a tua palavra nos diz, né? Colocamos isso na oração, fazendo pequenos lembretes a Deus daquilo que são as promessas do Senhor. Assim também Jonas fez a sua oração ali no ventre do grande peixe, era pedaços de salmos, Salmos 2, Salmos 18, o Salmo 121, Salmo 130, ele vai colocando partes dos salmos e compondo ali uma oração diante do Senhor, até que chega ali no versículo de número 9 e ele faz uma total rendição. Vamos ler Jonas 2, versículo de número 9, como é essa rendição. E aí, então, ele coloca lá, mas com voz de agradecimento eu oferecerei sacrifício e o que votei pagarei, porque ao Senhor pertence a salvação. Então, ele ali faz essa rendição total e completa diante do Senhor. Como dizer lá, Senhor, eu me rendo, eu me entrego. Então, aqui eu coloco os meus votos diante do Senhor. Colocando aquilo que eu estou votando, assim eu vou pagar. Aqui a gente já tem uma lição também importante, né? Pagar os votos que fazemos diante do Senhor. É alguma coisa muito importante, né? Exige de nós responsabilidade, inclusive para a hora que vai fazer o voto.
palavra do Senhor nos ensina que é melhor não votar do que não cumprir e que Deus não se agrada de votos de tolo. Então, isso é muito interessante. No capítulo de número 1, quando ele tem esse chamado e ele vai para o navio, e nessa trajetória acontece ali a tempestade. Durante esse processo da tempestade, a tempestade está ali, e nós vamos ver que os marinheiros estão naquele navio, todos começam ali a clamar, cada um deles, ao seu Deus. Eles não eram hebreus, e eles começam a clamar, cada um deles, para o seu Deus. E o líder, né, o mestre do navio, ele vai para Jonas e ele acorda Jonas e ele chama Jonas e diz assim: meu querido, tá todo mundo aqui desesperado, como assim você permanece aí dormindo? Acorda, chama o teu Deus, clama a ele, quem sabe o seu Deus nos responda sobre essa questão, quem sabe o seu Deus nos ajuda com isso. E aí, então, Jonas, vamos lá no capítulo de número 1, e nós vamos pegando esses trechinhos, falando um pouquinho sobre eles, e no final nós vamos fechar todas as lições que nós temos aqui dentro desse livro, ok? Das aplicações dele. Capítulo de número 1, versículo de número 4, diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte, e se fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar-se. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar as cargas do navio para aliviarem o peso. Jonas, porém, havia descido ao porão e deitado dormia profundamente. E chegou-se a ele o mestre do navio e disse: que passa contigo, que estás agarrado ao sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E aí, então, Jonas vai responder: o Deus que eu sirvo, ele é o Deus que fez os céus e a terra. Ele é o Deus que fez todas as coisas. E ele deixa muito claro para que, então, esse Deus que ele conhece é o que governa, está acima de todos os demais deuses. Ele faz essa declaração. No versículo de número 9, ele diz assim: e ele respondeu: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus que fez o céu e a terra. E então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: o que é isto que você fez? Pois os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, porque ele assim havia dito. E eles próprios dizem: então o que nós faremos? E Jonas responde: então me lance até ao mar. E estes homens, então, colocam lá no versículo 14: então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem. Então, estes homens que estavam no barco, que não conheciam a Deus, mediante aquela confissão de Jonas, que ele estava fugindo do Deus Todo-Poderoso, fugindo daquele que tem o poder sobre todas as coisas, que é o governador do universo. Então eles questionam: você não tem temor? Então vamos pensar que nessa cena nós temos incrédulos questionando um cristão. Como quem diz assim: como assim? Você serve ao Deus Altíssimo e tem essa conduta de vida? Você serve ao Deus Altíssimo e não tem temor a Deus, se Ele é o Deus maior, é o Deus único, o Deus poderoso. Então estes homens chamam a atenção de Jonas para que a vida deles tenha e sofra correções. Já começa ali, e mais, apesar da sua total falta de responsabilidade em relação às coisas de Deus, do seu desvínculo ali com os temores do Senhor, ainda assim na sua desobediência, Jonas ainda assim prega a palavra de Deus, ainda que seja de forma indireta, ao falar que ele serve a Deus. Nós estamos num cenário onde pessoas criam em um Deus, buscavam um Deus para servir, e eles conseguem concluir que sim, o Deus que Jonas serve é o Todo-Poderoso, primeiro porque tudo aquilo que eles estavam vivendo, e eles tinham uma vida dentro do mar, e a tempestade devia ter
um alcance sobrenatural a ponto deles temerem como estavam e compreendendo que era Jonas, porque eles lançaram sortes e recaiu sobre Jonas para dizer assim, querido, nós estamos vivendo tudo isso por sua causa, o que você fez? E então, este homem, ou estes homens, eles acabam compreendendo, a ponto de lá no versículo 14, como nós lemos, eles clamarem a Deus, ao Deus Altíssimo, por misericórdia, para que eles não tenham que responder pela vida do Jonas, já que o próprio Jonas não estavam respondendo pelos seus atos diante do Senhor. Olha isso, minha gente, como é isso na vida, no dia a dia. Nós temos situações assim, nós vivenciamos cenas assim, de pessoas próximas a nós. Talvez você já tenha experimentado isso, de você ser repreendido por uma pessoa que não serve a Deus, mas sabendo que você serve ao Senhor, vai lá e fala assim, opa, como assim? E a sua fé? E o Deus que você serve? E os parâmetros da sua fé? Os valores que você professa biblicamente, que você tem segundo a palavra de Deus? Isso é alguma coisa que a gente precisa estar atento sempre e ensinar também, porque sabemos que somos modelos. As pessoas muitas vezes vão se referenciar em fé na vida que nós vivemos. Os não cristãos não leem a Bíblia, eles leem a nossa vida. Nós somos a carta aberta, nós somos a Bíblia que o mundo lê, que as pessoas que não conhecem a Jesus vão buscar conhecer. Através de nós, as pessoas vão conhecer a palavra de Deus. E se não há coerência entre o nosso discurso e a nossa vida, é algo que nós precisamos aí prestar muita atenção, tomar todo cuidado com isso, tá certo? Você é sal da terra, luz do mundo. Então lembre-se, nós precisamos professar a nossa fé e viver essa fé de uma forma bonita diante de Deus e diante dos homens. Essa é uma outra lição que nós temos nesse texto. Importante aqui a gente entender que ele, então, de uma forma indireta, ele acabou trazendo a palavra de Deus. O capítulo de número 2, nós falamos sobre eles, então ele tem aí os pedaços dos salmos para compor uma oração, até que no versículo de número 9 ali, ele confessa a sua pequenez, ele se posiciona diante de Deus numa rendição ao Senhor. E o Senhor, então, leva aquele grande peixe até a praia de Nínive, ali ele devolve Jonas. Jonas então segue para o que ele deve fazer, para a missão no qual ele foi comissionado. O capítulo de número 3 vai falar para nós então que Jonas leva 3 dias para executar a missão. Ele passa ali pela cidade, a palavra vai dizer para nós que ele leva 3 dias para visitar aquela cidade. Esses 3 dias não é porque a cidade era grande, mas esses 3 dias é porque, como ela era uma capital, ela tinha protocolos a serem seguidos. A pessoa simplesmente não chegava lá, um estrangeiro. Voltamos, pronto. E essa jornada dele, nesses 3 dias, significava que ele tinha que passar pelos protocolos da cidade, ir às autoridades, para que ele pudesse cumprir com aquele mandato que ele tinha lá. Então ele foi, seguiu todos os protocolos, pregou a toda a cidade, todos se converteram, como a gente falou, e a gente tem aí a questão de que todos ali entram num compasso de arrependimento, e o jejum, e o luto, diante do Senhor. E aí nós vamos extrair aqui uma pequena lição a respeito dessa questão do jejum. Jejum, ele é um chamamento muitas vezes de Deus, um convite de Deus para nós ao arrependimento. Jejum é uma ferramenta extraordinária espiritual e não física, né? Ali no caminho físico existe outras questões aí que ela vai alcançar, mas o jejum é algo espiritual, uma ferramenta poderosa diante do Senhor para nossa vida no campo espiritual, e ela deve demonstrar, né, ela é um chamamento, um convite do Senhor para que nós nos colocamos diante do Senhor para sermos aperfeiçoados, demonstrando ali diante do Senhor o nosso luto, o nosso arrependimento e o quebrantamento
e o fortalecimento do espírito em detrimento da carne, para que o espírito tenha muito mais liberdade para falar ao nosso coração, que estejamos muito mais sensíveis às coisas do espírito, para que o Senhor possa falar conosco. Jejum não é moeda de troca. Muitas vezes as pessoas usam o jejum como moeda de troca diante do Senhor. Não é moeda de troca. Jejum é uma ferramenta espiritual, deve ser usada com responsabilidade, deve ser usada com temor diante do Senhor, para que o Senhor fale conosco, para que esse chamamento, ao longo da Bíblia, nós não vamos entrar muito nesse conceito do jejum, mas ao longo dos textos bíblicos nós vamos ter várias oportunidades onde o povo é chamado ao jejum, chamado à congregação, chamado a estar nesse posicionamento para a santificação diante do Senhor, para que o Senhor se agrade deles, para que eles tenham mais interação com o Senhor no sentido espiritual, sensibilidade à voz de Deus, não simplesmente para que Deus venha intervir naquele ato, mas que o Senhor venha intervir no quebrantamento dos servos de Deus por uma situação que é necessário. Então, o jejum é algo muito importante, é uma ferramenta espiritual pouco usada ou usada de forma muitas vezes errada, tá bom? Fica aqui uma outra lição importante nessa história para nós. Seguindo com o texto, nós vamos ver que então Jonas vai lá, faz a cidade se converte. E com isso, Jonas fica muito, muito chateado. Hashtag chateado para o Jonas, porque quando aqueles ninivitas se arrependem, a partir ali do versículo 5, do capítulo 3, vai relatar isso para nós. E eles vão simplesmente estar entendendo que, Jonas, né, no caso, vai estar entendendo que não era isso que ele queria, no final das contas. Só que Jonas terminou a missão e ele não vai embora. Ele fica lá, o capítulo de número 4 vai ensinar para nós que ele vai ficar ali, no versículo 4, verso 1, vai dizer assim: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E o Senhor disse, e ele orou ao Senhor dizendo, Senhor, não foi isso que eu disse? Estando ainda na terra, por isso eu me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabes, Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrepende. Peço então, Senhor, tira-me a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Olha a situação. Jonas chegou ao ponto de pedir para morrer porque os ninivitas haviam se convertido. Gente, não soa isso, né? Como falei no começo da nossa aula. Não é estranho que um homem de Deus peça para morrer? Fala, Senhor, é melhor morrer do que ver os ninivitas serem salvos? Quando um pecador se arrepende, há uma festa nos céus, nós glorificamos a Deus, nós louvamos a Deus grandissimamente, nos esforçamos para ajudar, para discipular, para acompanhar aquela vida, para que aquela pessoa não se desvie dos caminhos do Senhor, para que ninguém se perca. E Jonas pede a morte, porque aquela gente, são 120 mil almas. Gente, olha que discurso é esse, 120 mil almas que se converteu. E o detalhe interessante é que a Bíblia não nos fala o que é que Jonas levou para aqueles homens. Qual foi o discurso? O teor do discurso nós não temos, mas eles se converteram. E Jonas ficou muito triste, muito chateado com isso, muito irado com isso, a ponto de pedir a morte. E então Deus responde para ele no versículo 4, Jonas, é razoável esse sentimento? Faz sentido isso que você está sentindo, esse pensamento, esse sentimento? Então Jonas se assentou, ele não foi embora. Ele não terminou, não estava bravo, não estava irado. Por que esse cidadão não pegou o barco e foi embora? Mas ele ficou lá, para ver como é que isso ia continuar. Qual era a continuidade da história? Qual era a continuidade da história? E nós temos aí algumas lições interessantes que nós vamos tirar dessa questão da vida do Jonas, desse pensamento, desse sentimento, dessa ação na vida dele. Né? E Jonas então foi lá, sentou-se e se posicionou ali para assistir o que ia acontecer. Deus fez crescer uma arvoreira que deu sombra, ele ficou
e no dia seguinte ela morreu. E ele ficou muito, muito chateado com essa situação, porque Deus tirou dele a boboreira. E com isso, ele então é questionado diante de Deus pelos valores. Né? Ele falou assim: peraí, você se importa com uma boboreira e não se importa com vidas? E aí a gente tem um outro entendimento aqui, a gente ganha uma outra situação, que é o quê? O que é que são, ou quais são os valores que estão no nosso coração? Quais são as coisas que nós temos aí como prioridades e como importância para nós? Né? Pessoas são mais importantes do que coisas. Vamos guardar isso no coração, queridos. Pessoas são mais importantes do que coisas. Jonas estava preocupado com uma boboreira, Deus estava preocupado com vidas. Às vezes nós estamos preocupados com estruturas, né? Então é importante uma estrutura. Deus tem o seu coração pautado nas vidas, nas almas. Pessoas são mais importantes do que coisas. Quando nós vamos olhar aí, então, pensando nas histórias de Jonas, nós vamos ter aí o perigo de fugir da presença de Deus e da responsabilidade que Deus nos dá. Na sua fuga, Jonas desceu para Jope, Jonas desceu para o mar, Jonas desceu para o porão do navio, para Jope, desceu para o porão do navio, desceu para o mar, quando ele foi lançado, desceu para o ventre do grande peixe, e só ali então ele houve conversão. Então vamos pensar que quando nós estamos fugindo da presença de Deus e do chamado de Deus para nós, o que vai acontecer é um declínio espiritual, declínio moral. Então a degradação desceu. Foi o que aconteceu com Jonas, até que o Senhor veio de encontro ali, providenciou um caminho, uma forma, né, de restauração, de resgate. E que bom que Deus é misericordioso. Essa misericórdia de Deus funcionou também ali com o povo ninivita, que apesar de serem quem eram, de toda a truculência, de toda a violência, de toda a idolatria, eram pessoas, são vidas que Deus ama. Assim, Deus ama a todos. Nós temos aí que Deus deu o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos a responsabilidade de proclamar o Evangelho para que as pessoas, ouvindo, possam converter-se e chegar até o Senhor, né? Porque as pessoas precisam de salvação. Muitas vezes nós estamos pregando a palavra de Deus, mas a mensagem da salvação nem sempre está no nosso repertório, nem sempre a mensagem da salvação está sendo colocada, a mensagem do arrependimento. Arrependam-se e sejam batizados, arrependam-se para que haja salvação. É essa a questão. No capítulo, aqui no livro de Jonas, não é trazido a mensagem, mas ela foi muito eficiente, uma mensagem de arrependimento, e 120 mil almas se renderam ao Senhor. É de glorificar de pé, né? Então vamos entender sobre isso. Uma outra coisa que nós vamos ver é que Deus então é misericordioso, e apesar das nossas imperfeições na nossa vida, para pregar a Deus, ou de forma indireta. Tem muita gente próximos a nós, dentro da igreja ou fora delas, vivendo lutas de todo tipo, lutas gigantescas, às vezes com familiares, com desemprego, com enfermidade, passando por lutos, passando por perdas, muitas vezes lutas em relação aos vícios, tentando libertações. Nós temos um papel relevante nisso. Nós temos um papel relevante porque nós somos comissionados por Deus para falar da sua palavra. Pessoas são mais importantes do que coisas. É muito importante para nós. Como servos de Deus, nós temos essa missão. Jonas, em sua fuga, ele desceu. E aí, então, nós vemos que Deus tem... não importa quem a pessoa é, nem como ela vivia, nem o que ela fazia, mas importa para onde ela vai. Se ela vive num caminho pecaminoso, numa história difícil, estranha, mesmo assim Deus ama e quer que ela seja salva. O Senhor ama, por isso ele deu o seu Filho amado. E aí, quando a gente vem aqui para outra questão, que é essa raiva, esse sentimento, enfim, do capítulo 4, e o pastor Rodrigo escreveu para nós aqui, esse sentimento dele é por conta do nacionalismo dele. Sim, ele tinha esse viés patriotista, nacionalista, e que ele entendia que a salvação pertencia aos judeus.
e que ele, então, os gentios ali, embora nós entendemos que são sinais da graça de Deus para aquele povo, ele não admitia essa questão. O nacionalismo, o patriotismo de Jonas impedia ele de ver além das fronteiras, né, geográficas ou das fronteiras aí em relação à nacionalidade das pessoas. E verdadeiramente existe muito isso, né? Existe uma questão de transformar às vezes a igreja num gueto, o nome de Cristo de uma forma que fique muito segmentada para pessoas, para um grupo pequeno de pessoas. Deus ama todos e Deus quer salvar. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós não podemos dar aí a ideia, ou ter a ideia de exclusivismo, como o pastor colocou aqui. Olha, o judaísmo do Sinai levou os judeus à ideia de exclusividade de povo de Deus. Não é exclusividade, não é só para o povo hebreu, para o judeu, mas nós vamos ter isso muito mais claro ainda no Novo Testamento, quando a palavra vem e nos ensina que no Senhor Jesus não há grego, não há judeu, não há hebreu, mas há tudo em todos, né? Em Cristo para todos. A salvação é aberta para todos. Cristo é nos dado. Deus deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O pensamento de Jonas vai nessa linha de exclusividade de um povo, mas Deus não vê assim. Deus nos ama todo aquele que tem a sua imagem e semelhança. Uma outra coisa que nós podemos ressaltar nessa história, olha quantas coisas interessantes, né, para a gente entender com uma pequena história. Uma outra coisa interessante que nós vamos ver aqui é que essa raiva toda, esse sentimento de Jonas, sentimento patriotista, nacionalista, exclusivista de Jonas, vai nos fazer entender que a raiva, a ira, nos leva a algumas condições que são condições de perda. A primeira delas é a perda da razão. Jonas perdeu completamente a razão com aquela ira, não fazia sentido, a ponto do Senhor, ele pede aí até a mesma morte, e o Senhor questiona, fala assim, Jonas, faz sentido? É razoável esse seu sentimento? Então, uma das questões aí é que a raiva nos faz perder o senso de razão, nos faz perder os sentidos. Porque a raiva aqui colocada, quando ele fala assim, olha, era melhor morrer do que ver esses ninivitas se convertendo, nos faz perder também. A raiva muitas vezes faz com que o homem perca o sentido de propósito da sua vida. Afinal de contas, qual é o propósito, né, no qual somos chamados? Ele perdeu o sentido de direção, porque Deus falou para ele, olha, faça isso, vá para Nínive. Ele foi para Tarsis, né? O temor de Deus ali não tinha forças dentro do seu coração, e ele perdeu o senso de direção. Então, o senso de direção foi perdido por conta de um sentimento. O senso de propósito, o senso da razão, né? Na vida do Jonas também foi perdido. Ele não tinha ali mais senso de propósito, não tinha senso de razão, a ponto de que não conseguia considerar a importância de uma vida, né? E considerando que ele estava comparando ali com uma boboreira, ou seja, para ele tinha muito mais sentido a boboreira do que a vida das pessoas. Vamos entender que ele também perdeu o senso de valor. Então, perdeu razão, perdeu direção, perdeu o senso de propósito, perdeu o senso de valores. E vamos reforçar o entendimento: pessoas são mais importantes do que coisas. Às vezes nós estamos preocupados com a nossa agenda, preocupados com as finanças, preocupados com as questões e nas nossas muitas distrações que o mundo nos dá, nas nossas muitas preocupações das nossas atividades, não conseguimos enxergar o outro, às vezes o outro que está muito próximo dentro da nossa própria casa. Não conseguimos enxergar a necessidade do filho, não conseguimos enxergar a necessidade da esposa, do esposo, do irmão, de um amigo, de um irmão na igreja que se senta ao nosso lado. Nesse tempo de afastamento social, não conseguimos muitas vezes perceber essa importância de ligar para um irmão, de orar com ele, de compartilhar a palavra. Então, nós precisamos atentar para isso.
quais são os danos que a raiva, a ira tem colocado no coração, tem conduzido o homem muitas vezes. Então, são lições preciosas que nós temos aqui nessa história de Jonas para a nossa vida. E aí, então, nós vamos entender uma coisa bonita, vamos trazer também para nós uma coisa importante disso tudo. Olhando para tudo isso, nós precisamos buscar ouvir aquilo que Deus tem, e principalmente nós, homens, mulheres de Deus, que servimos ao Senhor, que temos um comissionamento geral, que é o chamamento do ide e pregai o evangelho, e quando no ministério uma responsabilidade ainda maior com isso, né, de estar abençoando, orientando, organizando, fazendo, levando a palavra, levando as pessoas aos pés de Cristo, independente das suas necessidades ou das suas fraquezas. Então é sempre muito importante que a gente esteja colocando isso diante do Senhor, a nossa vida e os nossos chamamentos, sem bairrismo, sem nacionalismo, sem exclusivismo, mas o nome de Jesus, para que ele seja engrandecido, para que ele seja exaltado, e a palavra do Senhor que liberta, a palavra que transforma, a palavra que dá salvação, a palavra que leva o pecador ao arrependimento e a uma vida nova com Cristo Jesus. Amém? Então, hoje, o chamamento do Senhor através dessa mensagem de Jonas é para repensarmos a nossa vida e o nosso ministério. Mais do que olhar aquela questão que a gente ensina principalmente nos cultos infantis, do arrependimento e da desobediência, né? Ele foi desobediente, mas isso foi para lá disso a questão do Jonas, não era só a desobediência, é o clássico da história, mas essa história tem muitas coisas interessantes e profundas para extrairmos para a nossa vida. E uma coisa que eu quero compartilhar com vocês hoje é que muitas vezes nós oramos pedindo ao Senhor vitória. Senhor, nos dá vitória nesta área ou naquela outra área. Às vezes até quando colocamos aí diante de Deus, inclusive jejuando muitas vezes e pedindo ao Senhor. Eu quero compartilhar com você que você não ore pedindo ao Senhor a vitória, exatamente, ou direcionadamente. Senhor, nos dá a vitória, mas que nós possamos orar, Senhor, seja conosco. Senhor, não procurar somente a vitória, mas procurar o Senhor, não a vitória. Quando nós procuramos o Senhor, nós vamos lá de encontro com o texto, né, que vai nos dizer assim: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Vamos buscar pelo Senhor. E Ele, ao encontrarmos o Senhor nos nossos momentos ali no quarto secreto, ao encontrarmos ao Senhor, porque buscamos verdadeiramente ao Senhor, e é assim que Ele nos fala, né? Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, ou buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o seu coração. Ao buscarmos ao Senhor e ao encontrarmos ao Senhor verdadeiramente, profundamente, intimamente, Ele trará a vitória. Mais do que buscar a vitória, é buscar ao Senhor. E com Ele, então, Ele trará a vitória para a nossa vida. Amém, queridos? Isso é muito importante para nós. Vamos guardar isso. Muitas vezes o homem clama e quer uma vitória a qualquer custo. Não, vamos buscar ao Senhor e Ele nos dará a vitória e tratará com ela na nossa vida nesse processo da maneira que será melhor para nós. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus, muito obrigada pela sua companhia. Estou feliz por você estar aqui. Estou feliz por compartilhar esse conteúdo. Estou da palavra de Deus. Estou feliz porque o Senhor é o nosso Deus e Ele nos dá coisas lindas, deixou registros maravilhosos da sua palavra para nós, mesmo numa história que parece tão estranha, né, aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, ao nosso entendimento, mas Deus quer nos instruir e Ele usa da sua palavra de uma forma tremenda e maravilhosa, por mais complicada que ela pareça para nós, mas o Senhor tem os seus caminhos e é muito bom olhar para a sua palavra e reconhecer o seu senhorio. Amém? Vamos orar. Eu agradeço por você estar aqui. Obrigada por esse carinho e principalmente com esse cuidado da palavra de Deus, né? No nome de Jesus. Vamos lá? Louvado seja Deus. Senhor, esse é um tempo precioso que o Senhor preparou para nós.
um tempo precioso, Deus, para lermos e ouvirmos e compartilharmos a tua palavra. Um tempo precioso onde nós estamos vencendo no Senhor a cada dia, onde cada dia o Senhor renova a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade e traz para nós aquilo que o Senhor tem como projeto, como propriedade, como bênção para a nossa vida, para cada dia. Pai querido, nós podemos, Senhor, te dar glórias, porque a cada dia podemos buscar a sua face, podemos, Senhor, buscar a tua presença e buscando, Senhor, a tua palavra, buscando a tua face, buscando a tua graça, buscando pelo Senhor, nós podemos, Senhor, depositar na tua presença as nossas súplicas, as nossas orações, as nossas expressões de louvor, as expressões da nossa alma, as expressões do nosso coração. E sim, sabemos que o Senhor tem nos ouvido. Diante do Senhor, muitas coisas, Pai. Jonas tinha um coração tão pesado, tão amargurado ali em relação àqueles homens pecadores, mas nós temos clamado ao Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos use, nos ajude, para que possamos proclamar o teu evangelho, para que muitas almas se cheguem ao Senhor, para que as vidas possam conhecê-lo, e conhecendo venham ao arrependimento e à aceitação do Senhor e tenham uma nova jornada diante do Senhor. Pai, no nome de Jesus, que vidas possam sim reconhecê-lo. Usa-nos, Pai, como instrumento em suas mãos, para que o homem, para que aqueles que não te conhecem, venham se render aos teus pés. E aqueles que te conhecem, Pai, e que estão vivendo momentos equivocados na sua fé, também possam, Pai, estar ali chegando ao arrependimento, assim como o Senhor usou aqueles estranhos à sua fé, para que Jonas pudesse se ver e ser ali, de certa forma, admoestado para a sua vida, para a conduta do temor. Assim, Senhor, nós pedimos que homens possam ver a tua palavra em nós e possam, sim, chegar-se aos teus pés. Ajuda, Pai, para que essas vidas possam alcançar arrependimento. Colocamos diante do Senhor nossos sonhos, nossa agenda, nossas preocupações, nossos medos, nossas angústias. E saber, Senhor, olha para nós e cuida de nós, e que a resposta que vem do alto é a mais poderosa, é a mais eficaz, é a mais abrangente, é aquela que nos olha de maneira singular, é aquele que nos expecta, aquele que nos convida, aquele que nos conhece, que nos vê de maneira singular, e porque nos vê de maneira única, singular, nos responde segundo aquilo que nós precisamos e segundo os seus projetos, trabalhando sempre em nós, para que sejamos aperfeiçoados à luz da sua vontade e da sua palavra eterna. Pai querido, é no nome de Jesus que eu assim oro juntamente com os meus irmãos, agradecidos por teu imenso amor, por tua bondade, por tua graça sobre nós. E peço, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor abençoe aqueles que estão doentes, que o Senhor tenha misericórdia, que a tua graça seja sobre eles, que o teu poder seja derramado sobre eles, também sobre aqueles que estão preocupados, angustiados, para que o Senhor entre ali, Senhor, alcance esses corações, trazendo a sua paz e trazendo o renovo e as respostas que precisam. Tudo isso, Pai, sim, para a glória do teu nome santo. É no nome de Jesus que nós assim oramos e também já te agradecemos. Amém. Queridos, muito obrigada por estar conosco. Deus abençoe a vocês, a sua família. Que seja um excelente domingo em nome de Jesus. Não deixe de estar com a sua família, não deixe de dar um abraço nela. Você pode fazer isso dentro da sua casa. Abençoe, abrace, compartilhe. Vai ser muito bom esse tempo entre a família e entre aqueles que o Senhor colocar diante de você nesse dia. Amém? No nome de Jesus, Deus abençoe, fica com um beijo e até a nossa próxima escola bíblica no próximo domingo, em nome de Jesus. Deus abençoe. A paz, amados.